Olá pessoal, sempre alerta, vamos para mais um capítulo aí do livro aberto. Hoje a gente é reunido aqui com os meus heróis aí do movimento escoteiro aqui no Distrito Sul Fluminense. A gente falar um pouquinho do início aqui do nosso Distrito Sul Fluminense 1, né, que compreende aqui metade do sul do estado, aqui Resende, Porto Real, Itatiaia e Quatis. Quatis é uma cidade que ainda não tem grupo escoteiro, mas que faz parte do nosso distrito aí. A gente vai falar um pouquinho sobre o início dos grupos escoteiros e eu queria que o pessoal se apresentasse. Eu queria não apresentar não, porque eu vou exagerar um pouquinho nos elogios. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem e no final eu me apresento. Meu nome é Álvaro, né, mais conhecido como Chefe Alvinho, e estamos aqui para colaborar com informações sobre o movimento escoteiro, e temos bastante coisa para falar. E atualmente eu sou chefe de tropa do Grupo Escoteiro Guia Lopes 17. João. Tira para o aí para quem vai falar primeiro. Chefe Maurício. João. Pode falar, não? Meu nome é João Carelli, eu sou do Grupo Escoteiro Maurício Cholato, praticamente quase os fundadores do grupo. Praticamente, eu achei que era fundador da Eu entrei pouco depois? Pouco depois da fundação. Tem bastante pergunta para vocês aí. Chefe Maurício. Sou o chefe José Maurício da Silva, sou chefe do 19, Itatiaia, e vem nessa luta também aí um tempinho aí, mas isso depois a gente vai se falar disso aí. É um chefe mais novo aí, chefe que não tem cabelo branco. Ou pinta, né? Não sei. Pinto não. Meu nome é Cristiano Gonçalves, eu sou escoteiro desde 1991 e aqui estou diante da história do movimento escoteiro da nossa cidade, do sul do estado do Rio de Janeiro, onde fui escoteiro desses chefes aqui. Eu fui criança quando esses chefes... Eu era criança junto. Nós éramos crianças, esses aqui já eram os nossos chefes escoteiros. E o Ricardo nos convida para fazer esse podcast, para contar um pouco da história do movimento escoteiro aqui em Resende e na região. Parabéns, Ricardo, pela iniciativa. É um registro histórico para o movimento escoteiro. Proponho que este encontro ele tenha mais regularidade, que envolva mais grupos escoteiros e outros chefes escoteiros, que aqui seja o pontapé. Eu sei que aqui também a continuidade do livro aberto, um podcast que você já começou lá no período da pandemia, teve algumas pausas, mas esse retorno com a qualidade da história do movimento que nós estamos tendo aqui hoje é simplesmente fantástico. Então é um prazer imenso estar aqui participando deste encontro escoteiro especial. Obrigado, Ricardo. Isso, cara, eu que agradeço a presença de todo mundo. Então, eu não me apresentei inicialmente, até porque no próprio canal aí o pessoal vai ver, né? Tem o meu nome, tem as minhas funções, mas eu atualmente estou como coordenador aqui do Sul Fluminense 1, por isso que eu resolvi fazer esse convite. Na verdade, no segundo capítulo ali do livro aberto, a gente já começou a falar, está reunindo o distrito. O primeiro era só de amizade, era um ciclo de amigos, os amigos todos tinham sido escoteiros, aí começaram a falar do movimento escoteiro. Aí no segundo eu já fiz específico sobre as origens do 79, que eram os jovens que foram, hoje não são tão jovens, né, mas que foram criança comigo ali, na época da fundação de 79. E ali a gente já começou, tem que fazer um do distrito, e hoje nós estamos aqui, graças a Deus, e me abençoou aí trazendo vocês aí. Eu tenho algumas perguntas para poder facilitar a vida dos senhores aí para a gente conversar. Uma das coisas que eu tinha curiosidade era essa, João, quanto à sua entrada no movimento. O senhor já era chefe escoteiro? O senhor entrou como escoteiro ainda? Entrei como escoteiro, eu não era chefe escoteiro. Na fundação do grupo, quando começou com o João Horácio e o Diácono Lima, que foram os dois fundadores do grupo, né? Eu entrei, acho que 3 anos depois que eu trabalhava na comunidade, o João Horácio me convidou para o movimento escoteiro. Eu falei, eu não entendo nada de escotismo. Não, você vai aprender lá com a gente. Aprender fazendo. Tudo bem, vamos tentar.
E entrei e continuei. Lembra o ano que entrou? Acho que foi 72. Tá vendo, cara? Chefe Maurício foi escoteiro antes da fundação do 19, né, chefe? Eu entrei no Almirante Barroso, Barra Mansa. Aí, Barra Mansa. Almirante Barroso. Olha que legal. Depois eu vim para o 17, no campo da MAN. Mas na época não era 17, era o nono. Não era 17. Você sabe? Não era, os números foi dado depois. Depois. Os grupos levavam nome. Igual Almirante Barroso, Laudo Bertier, levava nome. Só nome. Só nome. Os números foi depois. O numeral foi depois. O Via Lopes era o nono. Porque depois do 22 veio o 17. A raiz do 17 já veio. Exatamente. Já veio o 17 veio do 22. O 17 enraizou esses grupos por aqui. O 17 o seu se lembra O Alvinho lá no campo, na MAN, né? Isso. Então, assim. Mas o senhor lembra que por que houve a mudança do nono para o 17? Não. Então eu vou contar. Então, Não, tá para contar. A história, a verdade, é o seguinte, que quando foi criado Brasília, nós éramos capital no Rio de Janeiro. A nossa direção nacional era no Rio de Janeiro, onde é Rodrigo Silva. Lá em Niterói, né? Já começou lá em Niterói, depois veio para Rodrigo Silva. Isso. E com a ida da capital, houve uma reformulação do movimento escoteiro na área Rio de Janeiro. Aí ninguém sabia mais o que era, né? Porque Rio de Janeiro era a direção nacional, então São Paulo era a mesma coisa. Aqui, vamos dizer que era o nono, São Paulo tinha, tipo assim, nono, aí Minas tinha nono, virou aquele negócio de doido. Aí vamos organizar. Aí organizou dessa forma. Grupo número 1, João Ribeiro dos Santos. Isso ficou. Esse ninguém mexeu nele. Inclusive o João Ribeiro dos Santos foi o grupo de escoteiro no qual o André, né? O André Sodré, que foi que trouxe o movimento escoteiro, a filha Maria Pérola, que quando ingressou no movimento escoteiro, não foi isso? Maria Faria Sodré. Maria Pérola Sodré. Maria Faria Sodré. Faria Sodré. Então, com isso ele trouxe o movimento escoteiro da cá. Então, que ele manteve, né? O Ribeiro dos Santos é o número 1. E o resto foram quase um sorteio. Houve a mudança. Nós, na época da MAN, a MAN tem que ser top. Ou vai ser o 17. Os outros grupos que eram pequenos, foi ficando no final. Mas esses grupos tradicionais, tinha prioridade de tudo, né? Mas que na verdade foi praticamente, o Via Lopes foi 30 de outubro de 48. Antigo pra caramba. 76 anos. Depois do 22, né? O 22 é mais velho. O 22 mais 22, velho. 17. Mas é mais velho acho que uns 2 anos só. Mas é um grupo antigo. Esses grupos antigos na época tinham prioridade. Hoje não existe mais prioridade. Hoje não, porque tudo tem um progresso. Não tem como não ter prioridade. Agora os escotismo não são. Mas na época era muito, mas rapaz, tinha as histórias de era importante ser escoteiro, né? Não, é importante. Mas era aquela história, era importante ser escoteiro. O pai fazia questão, né? Porque lembrava a vida militar. Né? Sim, o pessoal me conta muito. O pessoal, não, você vai ser escoteiro, que você vai ser militar. Quando você chegar lá, você tem prioridade. Na verdade, não tinha nada disso. Isso aí gerou uma lenda que eu até conversei há pouco tempo no podcast sobre isso aí. Nunca perguntaram ao vivo. Falou que qual a vantagem de ser escoteiro quando chega no exército? Falei, pior ainda, que rala a gente mais ainda. Pode ter conhecimento técnico. Foi o que eu Material, uma coisa assim, mas o resto não tem. Não tem vínculo nenhum, né? Mas pode continuar. Mas, chefe, o senhor não falou que ano que o senhor entrou no movimento. Olha, eu entrei em 56. 1956. Nem nasci, Deus. Então é o nosso chefe mais antigo aqui. Almirante Barroso. Chefe Alcides Rego, que era o chefe do grupo. Alcides Então, Rego. 1972, 1956, 72. 72? 88. Eu achava que era antigo. Eu sou o mais jovem aqui no movimento escoteiro, que eu entrei em 91. 91. Então, 88,
pela ordem, 88, não, pela ordem de antiguidade, né? 56, 56. 72, 72. 88, 91. E outra coisa, eu lembro da data da minha promessa. 1972, um garoto de 12 anos. Não lembra nada, você tem um certificado lá escrito. Não tem Eu não posso provocar nesse não. Ele fala, eu só não lembro, mas eu fiz um curso em Lobinho, a Maria Faria Sodré, lá em Vassoura. Só me desculpa que com a piada que eu atrapalhei o senhor. Maria Qual é a Faria data Sodré. da promessa? A minha promessa foi no aniversário do grupo. 30 Ah. de outubro de 48, quem me fez a promessa foi João Horácio. Por isso que ele lembra. Eu tenho uma coincidência. Eu tenho os meus documentos aqui no escritório, eu vou pedir para a Aline pegar, o meu certificado de promessa está aqui. Ah, que legal. Eu vou pedir a Aline. Aline, pega para mim o meu certificado de promessa, eu vou mostrar. Do seu Pedrinho. A assinatura do chefe Pedro, que Deve ter. não está mais entre nós. Acho que não tinha, mas Não tinha um comissário. Não está entre nós mais o A chefe minha Pedro, deve ter, porque foi quando que foi meu primeiro chefe escoteiro. Aliás, é uma boa pergunta para todos nós. Quem foi o nosso primeiro chefe escoteiro? Vou falar o meu. Meu primeiro chefe escoteiro foi o chefe Pedro, um dos fundadores, ou o fundador. O chefe Pedro entrou lá no Guia Do Lopes, nosso lá no- grupo. lá no- foi o Guia Lopes. Foi o meu chefe lá na- escoteiro. Pedro, quando entrou no Guia Lopes, e quando passaram a responsabilidade para o Pedro, ele tinha apenas 16 anos para assumir o Guia Lopes. Foi. Né? 16 Tinha- os livros não sei para onde foram, mas tinha uma história. Eu cheguei a ter um ofício feito pelo Sargento Bonfim, indicando o Pedro Júpiter, na época, com 16 anos, para assumir o grupo. Olha que fantástico. Eu cheguei a dar esse documento para ele, eu tirei do histórico do grupo, ele está aqui. A sua nomeação. Tá. E sei até quem assinou a nomeação. Então. General Jardim Freire. Mário Jardim Freire. General Jardim. Mário Jardim Que Freire. legal. História Ele da era- nossa ele era- cidade, né? Ele era o chefe regional. Ele era o, na Era época, ele general. Era o general. Ali. Ele era o distrital aqui, Então aí, general. aí como o chefe Alvinho falou da promessa dele, isso eu falo sempre, reafirmo. O mais legal da minha promessa, que já um pouco antes de você entrar, 3 anos antes ali, foi que o chefe Alvinho era o comissário distrital na época, que a função... Sim, eu conheci o chefe Álvaro nessa época. né? Ele era o nosso comissário. Era o comissário. Ainda era ele. E ainda é hoje ainda, que ele que sopra no meu ouvido as coisas. Mas, brincadeiras à parte, quando ele era o comissário, o grupo que eu estava sendo fundado. Em 79 foi fundado. É bom falar um pouco, Ricardo, numa pausa, quando você fala, ele era o chefe comissário, tem que explicar isso, porque muita gente vai assistir. Sim, o que é o chefe sim. comissário? O que é o comissário distrital? Função. Fala isso e Vamos- você continua. Deixa eu concluir o pensamento, eu tenho um problema com isso. Eu concluo esse pensamento e vou explico, beleza? Show de bola. O Alvinho, nessa função, ele tinha a função à frente do grupo de fundar o grupo, né, de fazer a fundação. E ele foi lá para tomar as promessas, as primeiras promessas do grupo. E eu era um dos membros que estavam lá para poder fazer essa promessa de fundação. E o Alvinho que tomou minha promessa, então eu também lembro. E eu lembro a data, não é a data exata de fundação do grupo, eu lembro, eu vou te contar, é uma curiosidade também. Porque o grupo ele é fundado em 6 de janeiro de 89. Por quê? Porque foi quando chegou a documentação, foi assinada a documentação, porque a gente Estava foi- na provisória. Eu tinha dado e provisória. para sair da provisória foi um período de festas, que foi na virada do ano, ali Natal, Ano Novo e tal. Eu fiz a minha promessa, cara, isso é loucura. A gente fez no dia 24 de dezembro de 88. Não tem como esquecer, Não né? tem como, mas era. Pô, quem que vai numa reunião no Natal, cara? Não, na véspera do Natal. Só o chefe Pedro e o chefe Alvinho mesmo para fazer um negócio O desse. chefe cara. Pedro tinha umas coisas assim fantásticas, né? Ele abraçava de tal forma o movimento escoteiro que ele vivenciava, né? Só a pessoa que eu conhecia, que não era igual o Pedro, o chefe Pedro era um pouquinho melhor, era a Maria Pena. A Maria Pena eles tinham um ditado assim: quando ela abria a boca, fique com a boca fechada, que só tem a aprender. Ela vivenciava 24 horas os 10 artigos escoteiros. Para falar do chefe Pedro, que depois a gente tem que voltar naquela de quem foi o primeiro chefe que o Cristiano perguntou. Mas para falar do chefe Pedro ainda, para assinalar essa questão que você falou dos 16 anos e tal, então ele sempre foi um cara muito organizado, né? Porque
Porque ele vem para o 79, que na época era Tancredo Neves, o chefe Ivo, aquela história que a gente já conversou no aniversário do 79 lá, né? E o chefe Pedro vem para organizar, estruturar e registrar o grupo. Ele tinha conhecimento, né? O grupo passa a funcionar com ele, oficialmente ele com ele. ele. Um paraquedista. Foi muito bom a chegada dele, graças a Deus. Ele chegou, que nós estávamos naquele negócio. Abre, não abre. Porque eu comecei, eu e minha esposa, num pedacinho de gramado ali no pé da DPO, tá ali. Aí ficou, vai ser Tancredo Neves, vai ser aquilo. Só, tudo quanto é nome. Pensaram em tudo quanto é nome, não conseguiu. Aí estava com o Ivo Mariano. Ivo Mariano, chefinho. Aí conseguimos trazer o Ivo Mariano e falou assim, segura a bomba. O Ivo pegou. Saudoso chefe Ivo. Começou a trabalhar, mas chegou o Júpiter para organizar, né? Fechou o caixão. Ele era muito organizado. Não é só isso. O cara pegou, abriu as portas da casa dele. A primeira sede. Só faltou tirar a família e botar o movimento escoteiro lá dentro. Ele pegou aquela parte dos fundos, estruturou aquilo, organizado. Fez a sede escoteira. A bandeira é hasteada na porta da casa dele. Que coisa linda, né? O mastro era na porta da casa dele. Coisa linda, né? Aí só para retomar, tem pessoas que são de fora do movimento que vão acabar assistindo, né? A gente está fazendo hoje muito específico, está falando termos. Quando eu vou em podcast, fico preocupado com isso, falar termos técnicos, hoje eu não estou tão preocupado. Quando eu falei da função, né, do comissário, tipo comissário, coordenador atualmente, é a divisão, né, da hierarquia que a gente tem. Então, na região escoteira, a gente tem a diretoria regional, que é o estado, né, e no estado do Rio, então, a gente tem a nossa diretoria. Aqui no sul do estado, a gente tem a coordenação distrital. Então tem o Ricardo à frente, mas eu tenho um adjunto, que é o chefe Elânio, tem uma equipe, né, a coordenação do ramo Lobinho, a coordenação dos ramos, a coordenação... Eu tenho uma menina que faz só a parte de... No estado, o movimento escoteiro é dividido em distritos. Em distritos. E aí a gente tem essa coordenação. E aqui nós temos o distrito do Sul Fluminense. Sul Fluminense 1, que é Volta Redonda, Barra Mansa, é o distrito Sul Fluminense 2. E como eu me perco muito, eu vou tentar voltar na do Cristiano. O Cristiano falou que o primeiro chefe dele foi o chefe Pedro, o meu como chefe de tropa, né? O chefe Pedro na época estava à frente do grupo, era o chefe de grupo, que hoje é o diretor de métodos educativos, né? Foi chefe de grupo, foi diretor antes de métodos, era o quê? Diretor técnico. E hoje é o diretor de métodos educativos. Aqui está Promessa. o meu certificado de promessa. Mas aí eu peguei você no pulo na memória aqui, 21 de setembro de 1991. Então, mas eu peguei você na memória aqui no pulo, quer ver? Você fala sobre o chefe Pedro, que está assinando aqui como chefe de grupo, que é o atual diretor de métodos, né? Aqui, o chefe de tropa. Você se lembra quem era o primeiro chefe de tropa? É o mesmo meu. Isso aqui é o chefe André. A assinatura do Pedro é conhecida. Chefe André? Chefe André. Chefe André. O senhor não está aparecendo não sei se era ele ainda, mas o meu foi o chefe André. Eu não sei. Não está aparecendo a assinatura dele não sei se era o Luiz já, será que era o Luiz? O chefe Luiz era o meu chefe de tropa. Então pronto, então era o André. Então chefe Luiz. Porque a assinatura não está aparecendo André. André na época era sênior, cara. Então, quando eu entrei, esse certificado aqui ele assumiu a tropa. é um certificado histórico para todos nós escoteiros, né? É o certificado de promessa escoteira. Aqui começa a vida escoteira. Então, coincidentemente, está aqui, porque eu precisei organizar meus documentos, está aqui no meu escritório. Tem mais um documento. Isso aí já foi eu que te levei, isso aí não graça nenhuma. Essa assinatura de quem? Isso é o pessoal da diretoria regional, porque é uma atividade regional que a gente foi um seminário de crescimento. Eu fiz um distrital também aqui, mas esse aí é o regional que a gente foi primeiro. Foi eu, você e um representante do 23 lá, que era o chefe, Antônio. O cara era meu sócio na empresa, esqueci o nome dele. Chefe Antônio. O Bote? Exato, o pai do Bote, que ele teve lá. Ele tinha o Bote, e aí todo mundo, o pai do Bote. Era o pai do Lobinho, o pai do Lobinho. E aí o pai do Bote, que é o Vamos acampar. O Bote eu já tenho. É o Bote, eu já tenho. Lá no Porto Real, ele... ele é de Porto Real e agora ele mora... Vamos perguntar ao galera, então, data da promessa, será que ele sabe? Lembra da data, chefe, da promessa? Quem que fez sua promessa? Quem fez minha promessa foi o João Horácio. O João é o cara que ficou em stand-by para a gente trazer ele aqui, que recentemente eu e o Alvin tivemos uma reunião com ele. Aí eu falei que, olha, esse pessoal aí
da melhor idade, aí tá com a dificuldade de marcar horário, a gente não conseguia se encontrar, né? E aí o João ficou meio ali, se alguém não pudesse vir o João, a gente ia tentar trazer o João lá. Porque eu escutei uma história ótima que eu vou contar aqui hoje. Escutei do João, a história do chalé. Sim. Cara, aquilo pra mim foi maravilhoso. Vou falar só duas coisinhas. Todas as coisinhas. Duas pessoas que eu lembro que aprendeu o escotismo e apertou na mão, aprendeu lá. É ele aqui, entrou, né, sem saber nada, e segurou a peteca. E o Horácio. O Horácio entrou junto com o Chiquinho, e o Miguelzinho, e o Pimentel. Rapaz, eu conheci o Miguelzinho. Dois irmãos. Ia muito no Maurício. Você não sabe? Né? Eu também entrei. Você também, você entrou com o Horácio, não foi? Se você não sabe, nós fizemos uma atividade, vê se você vai lembrar. Nós fizemos uma atividade onde não era no dia que houve essa história que o João Horácio contou para você. Ele e o Pimentel, na época, foi lá no chalé escoteiro, eles saíram, nós não conhecíamos ele. Nós fomos fazer atividade, mas a gente não conhecia, porque eles trabalhavam praticamente nos bastidores. Eles simularam um acidente. Você lembra, chefe? Pimentel era um gordo. Ele era gordo. Ele é enfermeiro. Gordo. Fumaram um jeito, mas parecia que o cara tinha sido atropelado por um avião. O transporte ferido era Ele que nós tínhamos transportado. Tá um magrinho, mano. Eu tinha um monitor, cara, totalmente técnico, né? Cuidado, põe a mão aqui, não sei o que, vamos daqui. E o chefe, na época, ele só observando com a pranchetinha. E eu nunca vou esquecer disso. Aí quando nós botamos Pimentel na máquina, o senhor falou, pode parar, que vocês vão derrubar o morto. Eu nunca esqueci, eu tinha 12 anos. Tem umas coisas assim pra gente quando é jovem, eu tô marcante, né, falar do chefe, assim, eu falo sempre também, eu falo do Berthier. A primeira vez o Berthier hoje Chefe Berthier. O chefe Berthier, ele hoje, ele tá no mesmo nível de função que eu. Chefe Berthier de Volta Redonda. Volta Redonda, 22. Só que a primeira atividade fora do grupo, fora do distrito, né, que eu fui, foi numa caminhada com ele na Cicuta, na Mata da Cicuta, uma atividade de ramo sênior, uma caminhada noturna, e ele estava à frente, e eu fiquei assim, cara, maravilhado, falei, pô, o cara do ramo sênior, muito bom, o cara e tal, aí depois eu comecei a fazer curso, trabalhar junto com ele depois de adulto, nossa, que maravilha, cara, para mim é muito gratificante quando, por exemplo, essas 2 semanas atrás, a gente estava trocando uma ideia no telefone aí, para mim, assim, uma coisa muito, sabe, é como se fosse o fã falando com o ídolo ali. Igual quando eu vou na casa do chefe Álvaro aí, a gente conversa. Então, antes do Berthier tinha o Cizenando, né? O Cizenando e o Eliezer, que era o chefe do 22. Eu lembro do Berthier, esse pessoal. O Berthier entrou depois do Cizenando. Mas aí voltando pro distrito aqui também, salve o Berthier, mas voltando aqui pro distrito. Pô, tem muita coisa assim que eu queria destacar. Que a ordem dos grupos também, Cristiano, que foram criados, né? A gente já falou que o Guia Lopes é o mais antigo, é sementinha que espalhou, tanto que o chefe, apesar de ter a história toda com o Diácono Lino e tal, mas foi chefe do Guia Lopes para lá na época. Na verdade, foi o João que levou o movimento escoteiro para o paraíso. Não foi o Lino. O Lino tinha uma história da família, se eu tiver enganado. O Lino pediu, né? O Lino tinha uma história de um sobrinho que houve um acidente, que o nome é Maurício, né? E contou essa história para o João. O João, sendo da igreja, se sensibilizou com essa história. Quando o João chegou lá no Guia Lopes para dizer que ia tentar fazer um grupo escoteiro fechado, que era um grupo só de católicos, não era isso, Rogério? Da igreja. Era um grupo fechado, eu já era monitor da Patrulha da Raposa. Eu fiquei revoltado, porque o melhor chefe que eu já tinha visto na história estava nos abandonando. E não pôs essa aí foi a fundação, assim, eu não suporto esse grupo, não conheço nem nasceu. Já estou com raiva. Mas o João era muito mariário, né? O João era malandro, o João conhecedor do movimento escoteiro, sabia envolver o jovem. O que o João fez, cara? Pegou nós, monitores, levou lá para a casa do padre, era perto da igreja dele, né? Aí sentou, não, vocês têm que ver que isso aí vai ser o irmão de vocês, o novo grupo. Aí contou a história do menino, que o menino foi atropelado com um trator, salvando uma vida. A gente com 13 anos já, bonito, aceitamos. Só que quando o João foi embora,
Só ficou eu de monitor, a molecada meteu o pé, falou, não, eu quero ficar bem mais de nada não. Ficou só eu. Mas vamos lá. Casinha de boneca. Me conta a história da casinha de boneca. Casinha de boneca foi. A gente não tinha lugar para se reunir, né? Um dia estava num lugar, outra reunião estava no outro, né? Aí surgiu a ideia. Aí, Então, mas quando o grupo começa sendo um grupo católico, ele inicia onde as atividades? Foi na igreja. A parte de trás da igreja, Onde é o salão ali hoje? tinha um salão comunitário. Casa paroquial. Tem um salão. O salão comunitário ele se reuniu. Salão paroquial. Porque na verdade, Onde começou. ainda eu penso assim, que um grupo escoteiro não precisa de sede. Você nunca ouviu falar que Baden Powell tem sede. Então, o Maurício não precisava de sede. O Maurício precisava da praça, que é onde faziam boas reuniões na praça. A sede, na verdade, era para guardar o bastão, né, chefe? Porque as barracas ficavam na casa do paroquial, né? Os panelas na casa do paroquial. Então, Dá pra ele, caralho. Camiseta, calça do grupo, camiseta com aquela a flor de lis no peito. Cão forte, né? Cão forte pra caramba. Aí cheguei e me apresentei pra ele. Aí apresentei, aí depois que eu apresentei, mandou sentar. Eu sentei. Aí veio lá, quebra-pau, né? Mexe, vem aí, fica aí Vem aqui na minha área. Vem aqui na minha área, não quer trabalhar, não? fica de moleza aí, que negócio é esse? Aí eu falei, pois é, eu cheguei lá, sabia que tinha grupo aqui. Tem, mas tem um grupo aí, o chefe está doente, ele não quer deixar o grupo, tem que arrumar um chefe para ir para lá. E você está aí, está sem atividade, você tem que ajeitar suas papeladas aí, partir para lá. Aí eu fui lá para o 17. Naquele tempo, 19? 17. 17. Isso aí não imagina, em 79 não sabe existir ainda. Mas 19 foi nem o 23, né? descendente do grupo escoteiro de Vialópolis, que foi o Varel, Não, que fundou o grupo lá, o Bené. Bené. O Bené também foi mesmo do 17? O Bené quando veio de Bené veio de São São Paulo. Paulo. Então, eu achei que ele tinha vindo direto. Não, quando ele veio de São Paulo, ele ficou no meu grupo uns 3 anos comigo. Ficou. Ah, tá E bacana. ele fez uma revolução muito grande, que ele veio com umas ideias bacanas de São Paulo, e eu já estava repetindo os jogos já. Que se você não chega com alguém novo, cara, muda tudo e começa a melhorar mais ainda, né? Então houve na época do Bené, houve uma explosão de 2 tropas de escoteiro no Vialópolis, tropa 1 e tropa 2. Nós tínhamos 127 jovens. Foi grande. Foi grande, foi enorme. Vialópolis foi. Tinha 2 alcateias, 2 tropas, sênior, mas para dar com pau. E tinha espera também, né? Aí, quem faz o movimento para fundar o 19 é o Bené com o Sou. Bené fundou o grupo. E seria ótimo também te recordar as pessoas que passaram pelo grupo, a história do grupo, os chefes, porque tem grandes chefes que passaram pelo grupo, e na verdade as pessoas nem sabem. Nem sabem, não lembram. Na verdade, chefe, a situação que a gente está fazendo aqui do livro aberto é justamente essa vontade. Ótimo de falar, a gente registrar, a nossa presença nesse mundo ainda, nesse plano, e lembrar desses amigos que já foram, mas que deixaram. Inclusive, quando a gente citar alguns deles, aí a gente pegar um acervo histórico de fotos e na edição do vídeo, quando a gente falar nome, aparecer no vídeo quem é o chefe, para que as pessoas possam saber quem são essas pessoas, né? Vamos fazer isso. O Neilton e o Pedro. O Pedro hoje é advogado. O Negão, É o quê? Pedro Felizardo ou não? Pedro Felizardo. Pedro Felizardo, eu nem sabia que o Pedro Felizardo fez Ele escoteiro. fica com os dois na mão lá do Jardim Brasília. Ele e o irmão dele. Que Não era escoteiro, era legal! lobinho. Ele fica com os dois na mão. Eu lembro como foi isso. Levava lá, depois ia para. Eu morava no Jardim Brasília, eles eram meu vizinho. Hoje o Fantástico. Pedro é advogado Conheço o Pedro muito. e o irmão dele é do bombeiro, já deu baixo. Já tá, mora Tá em vendo aí Tatiaia. como é que nós podemos falar tanta Não gente? tem muito. O Demóstenes queria participar hoje, falar com o senhor aí, matar a saudade aí. Quando ele olhou assim, poxa, Hoje não você dá pra gente parece- fazer ao vivo, mas a gente vai. Vamos fazer ao vivo. Tá bom? Falar de Fátima, falar de demônios, muita são gente. pessoas que maravilhosas. Que não podem ficar Não de pode fora, ficar né? de fora. a esposa do Demóstenes foi aquela há muito tempo lá no grupo. Foi, tem. Nossa, foi aquela dos meus filhos. É, Meus dois filhos foram no Cruzeiro do Sul com ela. E
Muita história. Muita história, muita história. E essas histórias interligadas também, né? O fato do Cristiano ter sido 19, que a gente não sabia. Na verdade, eu melhorei a lembrança, Ricardo. Eu falei, depois eu lembrei. Eu não assumi diretoria do 19. Eu ganhei um lenço amarelo de assistente distrital do Alan Nacelli. Eu lembrei agora, eu tenho esse lenço guardado, eu tenho um lenço amarelo. Mas o amarelo era deles. O lenço amarelo do grupo eu tenho. Eu tenho um lenço todo amarelo, que era assistente distrital do... Era todo amarelo. O lenço de lá não era todo amarelo, é com borda. Eu estou falando, esse é todo amarelo. Todo amarelo com símbolo de volta redonda atrás. Ah, tá, não, eu já sei. É distrito mesmo. Distrito. Era a área sul-fluminense. Era a área sul-fluminense. Isso. Aí eu lembrei, o Alan me nomeou assistente distrital para poder fazer aquele movimento lá no 19. Você estava o Almir, né? Então antes de você ter sido meu adjunto, eu tinha sido parte do distrito. Lembrei disso agora. E essa outra história tem um problema de memória. Não tem, já contamos no livro aberto. Tem 2 capítulos falando de você já. Só não pergunta a idade, porque você esconde a idade. Porque do jeito que ele está contando, isso aconteceu há 50 anos atrás. Ricardo, quando é que nós vamos ter outro encontro desse? Mais rápido possível. Isso. Vamos marcar a data. Será que não é possível conseguir, dentro desse movimento nosso agora, fazer um comprometimento mensal? Acredito que ainda não. Estamos numa situação que... Quer dizer, até porque também em dezembro não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas eu acho que em janeiro a gente tem que fazer outro. Vamos sim, vamos fazer. Dá um combinado. O pessoal ver, né? Saber que... Então tá combinado. A divulgação. Deixa o Zé falar, né? É uma divulgação. Vamos falar, ué. Nós temos que falar, ué. A gente precisa ouvir vocês. Os novos vão ver a gente já com uma certa idade, dentro do movimento. Exatamente. Esse é o verdadeiro exemplo. Não, é porque é coisa boa. E só para observar porque que eu não estou de uniforme, já que está todo mundo de uniforme, é que eu fui pego um pouco de surpresa com a agenda de trabalho, né? Eu estava em plena atividade, mas eu prometo que em janeiro a gente vai fazer vontade de uniforme. O lenço do 151 no pescoço. Na verdade, assim, todos hoje ainda estamos em atividade, porque o chefe João, que não tem participado das reuniões, eu tenho um orgulho muito grande, sempre falo isso, João. Eu votei na Assembleia lá que colocou o senhor como presidente de honra do grupo. Então, trocam as diretorias, o João continua sendo presidente. O João é eterno. Quantos anos? Está acabando, mas quantos anos o senhor está no Maurício Olato? Acho que deve ser uns 40. Então, o João nessa condição de presidente de honra. O chefe Maurício, atual diretor-presidente, né, do 19. Chefe Álvaro, chefe de tropa escoteira. Quem é chefe de tropa é o mais novo da turma, né? Porque 2 diretores, um chefe, o Cristiano, diretor também, no 151. Administrativo financeiro? Administrativo, né? Administrativo. Diretor administrativo 151. Eu, atualmente, na coordenação do distrito somente. Devo retornar ao grupo escoteiro em breve. Mas hoje eu faço só a coordenação distrital para acumular função ali. Excelente função. E bem representada. Não tanto quando eu era criança. Está muito bem, está muito satisfeito. Vamos rasgar cedo, não, mas assim, é bom ouvir isso que eu fico. Porque o Alvin, ele tem ele tem uma caneta, né, cara? A caneta é dele. Se ele falar assim, Ricardo, tá ruim, eu paro. Não tem jeito, cara. Tem que... Eu acho que eu me lembro, o nosso primeiro coordenador distrital, chefe distrital, foi o chefe Alves. Eu tive a felicidade de conhecer o João Horácio através do Fernando, que era assistente, né? Só que eu entrei e já era o chefe Alves. Eu também, quando eu entrei no governo, já era o chefe Alves. Eu só conheci o chefe João Horácio, tem uma felicidade por isso, porque o sobrinho dele, falecido, Fernando, chefe Fernando, que era assistente na minha tropa, era chefe na minha tropa, Fernando era sobrinho dele. E aí, através de Fernando, quando eu cheguei lá, eu já fiquei de bobeira, porque, nossa, a gente sempre fala isso, a pompa e circunstância que tinha a presença do comissário distrital. Quando o cara ia no grupo, meu irmão, o grupo... Não, era muito legal. Os quichutes brilhavam, o cinto refletia. Nós tínhamos um chefe de grupo que mostrava o retrato do comissário. Né? Esse cara é muito importante. O comissário vai vir. O comissário vem aí. Olha...
cinto, padrão, É. cabelo, unha. Hoje tem grupo. Tinha aquela inspeção maluca, né? Tinha inspeção. A unha, tal. Hoje Não, tem eu- grupo que eu visito que não sabe Eu como lembro de ser, ter que cortar a unha para mostrar, a gente mostrava a unha, eu sentia. Sinto. E O tênis, padrão. Limpinho. Não, o meu que chute aquela pontinha que é de borracha ali brilhava. Você lembra que tem Mas Musiguinho? aí hoje em dia tem grupos de coordenador que eu vou que depois o pessoal. Que cara, eu não canto, não, eu conheci o coordenador desse tal. Porque hoje a pessoa não divulga, alguns chefes não é só aqui em Resende não, no Sul Fluminense não, acho que todo quanto é lugar, eles não divulgam a figura da importância do coordenador. Tem que divulgar, tem que mostrar, eu faço Mas, questão, quando o Ricardo ó. chega lá no grupo, eu paro tudo, vai Não. dar atenção ao chefe Mas assim, que está chegando. que seja registrado também é o seguinte, vai um pouco das pessoas que estão à frente Sim, por e, isso que eu tô e falando. também do coordenador. Porque a gente tinha situação de coordenador já que era preferível, né? Mas, exatamente, talvez seja Não, essa. vai se perdendo com o tempo, a mística. Exatamente, não, Não, você pode mas- acabar com a mística. Mas Tá. de uma forma geral é. A mística que é importante, que é o que hoje, eu sempre acreditei nisso. Se existe um movimento escoteiro, é por causa da mística. Porque se não tiver mística, pode parar. Não tem o jeito. Porque a mística ela mistura os valores, Exatamente. o respeito, Exato. que nós vamos falar bastante no próximo programa. Tá certo. Beleza, gente. Então vamos encerrar por hoje. Meu sempre alerta a todos. Sempre alerta. E Uma palavra de encerramento muito do encontro de feliz, hoje. Cada um. A minha eu vou encerrar primeiro, vou falar primeiro, porque é isso. Muito feliz de ver as pessoas que eu só estou aqui hoje por causa de vocês. Então, chefe João já foi meu presidente, chefe Maurício a gente nunca trabalhou diretamente na forma reversa ali, né? Eu dentro de um grupo. Mas eu me lembro que o Bené brincava muito que eu tinha que ir pra lá quando eu morava em Itatiaia, né? Que eu estava errado de estar no Maurício lá na época. Mas você tem que vir pra cá, cara. Mas enfim, de ter passado com esses exemplos e hoje tá podendo estar aqui escutando essas histórias de vocês. Estou muito feliz, muito grato. Eu muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de encontrar essas feras, né? Esse pessoal que sempre me espelhou, né? Mostrou que o movimento escoteiro é uma coisa de grandes valores. Por isso que eu estou presente até hoje no movimento escoteiro. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Luciano, por ceder esse espaço. Eu também muito obrigado pelo convite, né? Estar aqui hoje, a presença do chefe Alvim, que muito me ajudou também quando eu precisei lá do grupo Maurício Solar, né? E o seu Maurício também. Então, muito obrigado. Eu também tenho que agradecer muito a presença de vocês, porque se não fosse vocês, eu também não estaria no movimento, não. Mas sempre quando eu encontro com o Ricardo sempre me anima. Ele também aqui, às vezes passa muito tempo sem a gente se ver, mas quando a gente se vê, ele sempre me agrada. E o Alvim também, né? Fazia tempo que eu não subia. Faz tempo. Fazia tempo. O João tem pouco tempo que eu vi, né? Quando fez 50 anos eu estive lá, né? Lá no grupo. Mas eu acho que a razão de eu viver é esse movimento. E nesse movimento inclui vocês. Fantástico. O movimento escoteiro inclui vocês. A razão da minha vida é isso aí. É o escotismo. Que legal, que bonito. Bravíssimo. Bom, e eu quero dizer para vocês o seguinte. Os meus valores como cidadão, os meus valores, os meus conceitos de ética, de honestidade, meus valores morais, eu aprendi com o movimento escoteiro. Eu acho que a melhor coisa que a minha mãe pôde fazer na minha vida foi me colocar dentro do movimento escoteiro. Que bom. Porque eu acho que a sociedade ela tem poucas ferramentas que trabalham os valores, que nós não aprendemos em muitos lugares, mas nós aprendemos no movimento escoteiro. Então, o primeiro movimento de respeito à hierarquia que eu tive foi dentro do movimento escoteiro, que eu tinha que respeitar as pessoas que estavam acima, meu submonitor, meu monitor, meu chefe escoteiro. E eu quero aproveitar que o Ricardo me colocou aqui junto com vocês
para agradecer. Vocês foram os meus chefes. Vocês foram, pela ordem de lembrança dos meus primeiros chefes. O meu primeiro chefe está aqui, foi o chefe Álvaro. Por quê? Porque foi meu coordenador distrital, mas o meu chefe de grupo foi o chefe Pedro. Mas aí eu lembro do nosso coordenador distrital, que era isso. Era aquela coisa para receber o chefe. Depois, chefe Maurício, depois chefe João. E depois o Maurício lá no 19. Então, muito obrigado. Parabéns por vocês estarem fazendo o movimento escoteiro até hoje. E muito obrigado ao Ricardo. Porque o Ricardo, das nossas vidas que a gente se afasta um pouquinho, porque a gente se distrai com os nossos afazeres, o Ricardo nunca me deixa me afastar muito, ele sempre me chama de volta. Nossa. Então, muito obrigado. Estou muito feliz de estar fazendo esse encontro com vocês. Espero participar dos próximos. Sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta.